Mas o que o povo quer saber mesmo é como é que funciona uma análise. Pra que é? Ou melhor, né? Aliás, pra quem? Como que uma análise lacaniana poderia me ajudar? Dando um passo para trás aqui, né, um breve contexto para vocês. Eu não cheguei do nada sentando na janelinha de Lacan, não, meus amores. Bem que eu queria. Conheci a psicanálise na faculdade, vi alguns teóricos, comecei a atuar e supervisionar os meus casos desde o estágio já pela psicanálise, então tô um tempinho aí na caminhada. Mas o rolê é que eu só vi diferença mesmo, vi os meus casos andando, depois que eu topei com uma teoria que fazia sentido pra mim. Uma técnica zero intuitiva, clara, intencional, lógica e, ao mesmo tempo, onde as coisas não estavam prontas. E uma das premissas é, inclusive, não compreender rápido demais. Morre, diabo. Ai, eu amo começar a gravar e acontecer essas coisas. Aliás, se esse tipo de conteúdo tá te ajudando a ver as coisas de outra forma, já sorta o likeão aí pra nós e dá aquela moral, certo? Agora, eu vou ilustrar as questões que eu elenquei no início desse vídeo com uma conversa que eu tive com meu sogro há bastante tempo atrás. Era conversa, não era trabalho, tá bom? Mas é que a produção dele, a partir de uma questão que eu fiz, foi tão bonito de ver. A torção que ele fez ali na própria lógica dele, podendo notar que algo ali já não fazia mais sentido, que era uma certeza do passado, mas que ainda fazia sofrer, e não se sabia ainda que já tinha perdido aquele estatuto no presente. Me fez pensar, caralho, é isso que eu faço, é isso! Novamente, não era trabalho, mas me fez pensar no meu trabalho. Qual que é a parada? É que o meu trabalho, ele é diferente de outras prestações de serviço ou produtos. O que eu faço, a forma que eu vejo e oferto o meu serviço, não é uma resposta pronta. Eu não vou empacotar a solução para os seus problemas e mandar aí na sua residência. Não é isso que eu faço. Então, eu fiz uma pergunta pro meu sogro muito simples, com base no que ele estava me falando ali no momento. E na hora ele ficou quieto, só seguiu. Mas no dia seguinte o bichão chegou como? Ele tinha construído assim umas 1000 coisas com aquela pergunta. Disse que eu tinha resolvido 50 anos de trauma. Exagerava pouco, bichinho. A questão aqui é que era algo que parecia tão certo pra ele e tão óbvio pra mim e se transformou, se refez. Ele pôde produzir outra coisa e movimentou o que fazia sofrer. E vejam bem, eu não dei uma solução pra ele, eu dei trabalho. Eu fiz uma questão. E apesar de, novamente, eu não estar trabalhando, é um pouco disso que acontece. Em análise, a gente não trabalha com o que está consciente, é com o inconsciente, com o que está sendo dito no que você disse. Se ligou na finesse? É ir procurando, nisso que tá bem organizadinho aí, a lógica da parada. Como que você entende as coisas? Como é que você construiu isso aqui com isso aqui? As nossas relações, qualquer uma que seja, passam pela linguagem. Passa, então, pela nossa construção com os outros e com a ideia que a gente faz deles. A ideia de inconsciente que eu trabalho não é aquela que você vai encontrar o bichão lá, pronto. Opa, tudo bom? Encontrei. Pode sair daí, danado. Mas é com a ideia de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, que não tá tudo pronto. O tiozão lá, o Jacques, loucão, se utilizou de muitas bases para chegar nisso. É um tal de linguística estrutural, topologia, mas essa parte complicada fica para mim, tá? O que você precisa fazer é chegar lá e falar, mas não tem nada de simples nisso também, né? Vamos combinar. Fale o que vier, como vier, sem julgamentos. Não é intuitivo. Não é no primeiro oi que você vai desenrolar essa tal da associação livre com tranquilidade, né? Mas é a partir dela que eu vou catando isso na sua fala. Como é que você construiu isso aqui com isso aqui? E esse é o grande rolê. Se a gente cria a realidade discursivamente, pela palavra, se a gente inventa as coisas falando sobre elas, se as coisas existem quando são ditas, podemos modificá-las. E assim, a nossa relação com elas. Pensa comigo, se a gente nasce, já tem gente falando de nós, ó, o bagulho tá como? Louco? Faz tempo. O povo tudo dando nome pras coisas antes de nós. Como que danado a senhora não vai ter apenas aquela ideia cristalizada sobre como as coisas são? Me diz. Acho que, no fim das contas, e eu não gosto de pensar numa finalidade pedagógica para análise, que vai chegar aprendendo, vai aprender nada. A Márcia, tá ligado?
Eu penso que na verdade pode ser o inverso. É desaprender tanta coisa sobre si, sobre as coisas, sobre as pessoas ao redor, que talvez se aprenda a questionar um pouco mais. Porque vamos combinar um negócio entre nós. Perguntas podem ser mais interessantes que as respostas. Principalmente questionar as coisas como elas são, porque daí poder perceber que elas não são nada, elas estão. Acho que eu respondi, né, como é que funcionam as coisas numa análise, pra quê que ela é. Agora falta dizer pra quem, né? É pra quem sofre e pra quem fala desse sofrer. É tão simples quanto isso. É que os fatos de realidade, o que aconteceu de verdade, né, na vida, não importam tanto assim. O que importa numa análise lacaniana são os fatos de discurso, ou seja, como você fala dessa realidade. Eu não preciso estar lá ou conhecer essas pessoas, eu preciso saber como é que isso é pra você. Então não é o que, é sempre o como. Deu pra se ligar? Só que venha advertida, vai dar merda e você vai precisar querer mexer nesta merda. É o famoso vai melhorar, nem que seja pra pior. Brincadeira. Calma, também. Mexer nas coisas que fazem sentido pra gente, mas que fazem também sofrer, não é sossegado. Mas apostando no processo, você corre o risco ali de, inclusive, dar certo. De construir uma maneira mais tranquila e possível de viver. Cuidado, hein? Muito obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. E já sabe, né? Deixe seu comentário pra gente bater um papo. E pode sugerir também algum tema que te venha na mente aí pra gente fazer aqui no canal, beleza? Até a próxima! Tchau!